Pessoal, é um prazer estar de volta com vocês. Essa disciplina é uma disciplina que, para alguns, ela acaba sendo interessante, porque tem algumas pessoas que almejam uma carreira acadêmica. Para outros, pode achar que não pode ajudar, mas independente da sua área, independente da sua profissão, somos eternos professores, né? Um gestor de um time, um coordenador de um time, ou até mesmo um operacional do time, quem nunca ensinou alguém? Nem que seja na época da própria faculdade, né? Às vezes a gente tem aquela matéria que a gente tem uma dificuldade, a gente acaba recorrendo a um amigo, não é? A uma amiga, ou às vezes a gente é aquele amigo ou aquela amiga que as pessoas recorrem a nós. Quanto mais a gente estuda, mais preparado estamos. Quanto mais a gente estuda, mais preparado estamos. Então, por exemplo, quem que dá aula no ensino infantil? Quem faz pedagogia. Quem que depois dá aula no ensino fundamental, ensino médio, aula de matemática, aula de história? Quem faz faculdade de matemática, faculdade de história, assim vai. Só que aí quando chega na faculdade, a pergunta é: e quem dá aula na faculdade? Quem dá aula na faculdade é alguém que tem um nível acima da faculdade. Então vocês, uma vez pós-graduados, legalmente, né, pelo MEC, até falando como avaliador do MEC, que sou aí há 2 anos e 2 meses, você, quando tem uma pós-graduação de no mínimo 360 horas, você automaticamente está habilitado, habilitada ao ensino superior. Alguns podem almejar alguma opção como essa, outros não, mas não deixa de ser uma opção, ainda mais em momentos como esse, né, de pandemia, enfim, onde na educação, mais do que nunca, se virou a chavinha, tá? Então, eu imagino que momentos assim como esses nossos, que nós estamos aqui, eu estou na minha casa, vocês na casa de vocês, a gente está tendo aula online, não vejo a hora de voltar para ter vocês, olhar no olho de vocês, ter aquele nosso contato bacana que a gente tinha, mas vai ter muita coisa que vai continuar desse jeito. Vocês podem continuar tendo a profissão de vocês, normal, tá? E, de repente, fazer uma aula online aí. Então, o que acontece? Esse modelo, né, de poder, essa oportunidade, pode ser um ganho a mais. Muito bem. Aí, pensando nisso, quando a gente pensa, né, em ser professor, em dar aula, em ser professora, em dar aula ou não basta eu ter só o conhecimento técnico. Eu preciso também ter a arte de ensinar. Eu preciso ter metodologias para ensinar. E quando a gente fala em arte de ensinar, a gente está falando de didática. Isso é didática. Didática é a arte de ensinar. Fatalmente, vocês, em algum momento da vida de vocês, seja na faculdade, seja algum treinamento que você tenha feito, você ou fez ou escutou um comentário assim: pô, fulano de tal é bom, ele conhece o conteúdo, ela conhece o conteúdo, mas ele não consegue passar, né? Mas ela não consegue passar. Fatalmente alguém já viveu algo assim, certo? O que significa? Aquela pessoa que você estava mencionando aquilo, ela é uma pessoa que tem o conhecimento, porém, ela não tem a arte de ensinar, ela não tem a famosa didática. A didática, com o passar do tempo, com o passar dos anos,
mudou bastante, né? A gente viveu por muitos anos uma aula 100% expositiva, né? E hoje se fala muito em metodologias ativas, que inclusive é o nome a nossa disciplina leva metodologias ativas e didática no ensino superior. Quando a gente fala da metodologia ativa por si só, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar, independente da área, o protagonismo está com a gente, não é? Então você tem que resolver uma ação, você tem que tomar uma decisão, você tem que realizar certa coisa, você tem que delegar certa coisa. Então, quando a gente trabalha, a gente sempre tem uma posição ativa. Quando eu venho para a sala de aula, que é quando eu estou me preparando, muitas vezes o aluno fica numa posição mais passiva, numa posição mais de retaguarda, onde o protagonismo é do professor e você fica ali escutando, absorvendo, 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 que também faz parte do show. Quando a gente fala em metodologias ativas de aprendizagem, é isso aí, é você trazer o protagonismo para o aluno. Então o aluno não fica em uma posição tão assim de receber informações e você dá o protagonismo para ele. A sala de aula invertida, aqui no Brasil a gente adora usar termos em inglês, né? Que é o que a gente chama de flipped classroom, tá? Que é a sala de aula invertida. É de repente eu passar um texto para vocês. Vamos imaginar, nossa aula é hoje. Como se eu tivesse na quinta passado um texto para vocês, pedindo para vocês lerem sobre esse texto, tá? E aí hoje eu começaria a aula, por exemplo, provocando vocês baseado naquele texto que vocês leram, tá? Nesse momento, eu estou fazendo o quê? Uma sala de aula invertida. Vocês têm o conhecimento prévio do texto, tá certo? Do que eu antes ter que ficar escrevendo o texto na lousa lá e vocês copiando na hora, por exemplo. Se fala muito, principalmente na área da saúde, numa coisa chamada PBL, que é o Problem Based Learning, que é a aprendizagem baseada em problema. Então eu pego, monto um grupo aqui, esse grupo vai desenvolver, eu passo um problema para eles, tá? E vocês vão desenvolver esse problema. Parecido com o Problem-Based Learning, a gente tem o Team-Based Learning, que é na mesma linha, porém eu crio times. Porque hoje não adianta só eu ter o conhecimento. Hoje se fala muito em soft skills, hoje se fala muito em mindset, mudança de mindset. Hoje se fala muito em mindfulness, né, que é aquele pensamento positivo, tal. E na aula eu tenho que desenvolver essas aptidões. Então, por exemplo, pessoa que tem característica de liderança, só que além dele conhecer, vamos lá, é uma aula de cálculo. Além dele aprender cálculo, eu quero que ele aprenda cálculo com um desafio que eu vou passar. Vocês vão ter que fazer, sei lá, uma ponte de macarrão, isso é um clássico, principalmente para quem faz engenharia. E nessa ponte de macarrão teria que fazer o cálculo das treliças, cálculo de cisalhamento, momento cortante, enfim. Então, além de aprender o conteúdo, eu estou naquele momento observando a pessoa que tem características de liderança, se ele sabe ser liderado. De repente é um pouco mais tímida, mas é muito inteligente, mas eu quero saber se ela bem vai saber liderar. De repente também tem uma inteligência interessante e tal, só que na hora de falar ela é mais introspectiva, ela é mais tímida, lembrando que eu estou tudo dando exemplo, tá? Só que tem medo de falar em público, tal, ela é muito boa, ela sempre vai muito bem nas provas, mas ela tem medo de falar em público, ela é tímida, tal, nem sei o nome dela porque ela nunca participa, e aí eu coloco ela para ser oratória de propósito, para ela desenvolver isso. Além de aprender cálculo, que é da nossa aula de mentirinha lá, além de aprender cálculo, não ser liderado.
Porque ele pode sim ter uma característica de liderança, e isso é ótimo, é um universitário. Ele é meu aluno lá, nesse nosso momento hipotético, ele é apenas um universitário, ele mesmo tendo essa característica de liderança, como que provavelmente ele vai começar numa empresa? Ou como júnior, ou como estagiário, e ele vai ter que ser liderado, senão ele vai ter problemas. Ninguém gosta de rebeldes, vamos dizer assim. Não é que você precisa ser cordeirinho e dizer amém para tudo, né? Mas tem que ter essas características de saber ouvir. Quem sabe ouvir aprende bastante, né? Nessa aula, além de aprender matemática, aprender cálculo, aprender lá as competências para se fazer uma ponte de macarrão, ela também superou um problema que ela tem, que é falar em público. Quando eu transformo ela em oratória, né, em oradora, e ela no fim da aula vai apresentar o trabalho para nós todos. Também é muito inteligente, que também tem ótimas notas, só que a Larissa também é mais na dela, também acaba não tendo esse comportamento de liderança. Nesse momento, eu também dou para ela a oportunidade de ser uma líder. Vocês querem ser professores. Alguns já até são. Muito bem. Vocês vão lidar com universitários que você tem na sala, desde aquele rapaz, daquela mocinha que está vindo direto do ensino médio, que não tem vivência nenhuma, como você tem, de repente, uma pessoa na sala que, por um motivo X, não teve oportunidade de estudar antes e está estudando só agora, mas tem uma bagagem de vida gigantesca. De repente, nessa sala, você tem uma pessoa que já está na segunda faculdade, na terceira faculdade, ou às vezes é um empreendedor de sucesso, mas na época que era jovem não teve tempo de estudar. Uma vez eu tive um aluno que ele desenvolvia jogos de azar, né? E no Brasil é proibido. Ele morava em São Paulo, o servidor do jogo dele ficava no Uruguai, né? Lá em Punta del Este. O cara tinha o cara tinha muito dinheiro mesmo. Ele sempre foi muito bom de programação. Só que o que acontece? Ele não tinha a satisfação pessoal de ter feito uma faculdade, porque ele começou muito jovem, tal, teve que morar fora porque no Brasil a gente não pode ter jogos de azar, tal. Então ele tinha uma empresa de jogos online, isso lá em 2008, 2009. E a gente ficou muito amigo, tal, o carro do cara, a faculdade que eu dava aula para ele, o estacionamento era na frente, o carro do cara, assim, o cara com uma condição gigantesca, porém ele nunca tinha feito uma faculdade. E ele estava lá no primeiro semestre, ganhando muito mais do que eu, com uma vida gigantesca, sentado do lado de um menininho que estava começando a vida. Então, ser professor é isso. É você lidar com um grupo heterogêneo, alunos que de repente sabem, são inteligentes, mas não necessariamente vai se dar bem na vida. Por quê? Porque não sabe colocar em prática. Hoje com as redes sociais fica até mais fácil, né? Hoje com as redes sociais, às vezes vocês devem ter acesso a amigos que na época do colégio eram inteligentes da sala, era a inteligente da sala, e de repente não está tão bem assim na vida. Você está melhor. Às vezes na escola, na sala, às vezes ele era melhor que você, ela era melhor que você. Mas hoje você vê nas redes sociais lá, aquela pessoa profissionalmente não prosperou tanto, né? Não consegue colocar em prática. A gente tem muito, né, a diferença da inteligente e do esperto, né, de saber usar o conhecimento. Eu li uma coisa interessante esses dias, né, que fala assim: não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que elas devem fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas possam nos dizer o que fazer. Isso é um grande problema, certo? Eu pego aqui, é isso aí, para ele somar, para ele trazer novas experiências, né? Então, ter as ideias, colocar em práticas, perfeito.
quanto mais vivência a gente tem, mais longe, mais próspero eu consigo ser. Então, por exemplo, numa sala de aula, vocês têm uma série de características que a gente tenta trazer essas características para vocês. Tomar as decisões e identificar os pontos de melhoria. Quando a gente fala em qualidade, falando em ISO 9001 aí, qual que é a máxima de ISO, quando da ISO 9001? São duas palavrinhas que todo mundo fala. Uma começa com M e outra começa com C. Né? Quando você vai fazer uma implantação, passa por auditoria, o que se busca quando você trabalha com qualidade? Melhoria contínua. A gente tem que viver em uma melhoria contínua. Então, o que acontece? Quando você é o professor de alguém, quando você aí é o coach de alguém, o treinador de alguém, você está preparando essa pessoa para essa melhoria contínua. E aí, a gente precisa ter estratégias de como fazer isso. A montagem do time é muito importante. Então, quando você, vamos imaginar, né, de novo, no meu cenário de faz de conta aqui, onde todos vocês querem ser professores, o que você traz para a sala de aula como professor? Você traz o seu conhecimento prévio, óbvio, também você tem que ter conhecimento, não tem jeito, mas você traz também para aquela sala de aula. Eu tinha um professor que fazia tal coisa que eu acho interessante. Eu tinha um outro professor que fazia tal coisa e eu acho interessante. Eu vou trabalhar com esse conceito de metodologias ativas. Eu falei do PBL, falei do Team Based Learning. Nós temos também a gamificação, que hoje é muito utilizado, né? A própria sala de aula invertida que a Fabiana comentou. Todas essas características que trazem o protagonismo para o aluno. Então, a gente pega essa junção de profissionais que a gente teve ao decorrer da nossa vida e nos formamos para isso, né? Com esse cenário novo aí, vai se aumentar muito as oportunidades para a criação de treinamentos. A gente tem uma coisa, quando a gente fala hoje na educação, e nesse momento de pandemia a gente tem que enfatizar, a gente tem o que nós chamamos de LMS, que é Learn, Management System. Em português, é o nosso querido AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. O que é um LMS, o que é um AVA, enfim. Vocês estão aqui no portal, vocês estão utilizando um portal, nós estamos utilizando uma ferramenta, e aí, até falando com metodologias ativas de didática de ensino superior, se você for dar aula hoje em qualquer lugar, vai ter um trequinho desse aí. Vai ter são sinônimos, tá? Um AVA, um LMS. O que acontece? Vocês têm que precisar começar a conhecer ambientes virtuais de aprendizagem, aprender. Você vai fazer entrevista para ser professor, foi muito bem, fala assim, com qual LMS você já trabalhou? Com qual AVA você já trabalhou? Zoom, perfeito. O Zoom é uma ferramenta para aula online, o Skype também, Hangout, né? O que é da Google, o Meet, certo? O WhatsApp, que hoje é limitado para 8 pessoas, mas eu já andei lendo que eles vão dar uma expandida. Se eles expandirem, e todo mundo com essas grupaiadas aí, do Microsoft Teams, né? O Teams é uma ferramenta da Microsoft, assim como o Meet é uma ferramenta da Google. São duas ferramentas que ganharam muito espaço nesse momento de pandemia, né? O Teams, por exemplo, é uma ferramenta fantástica. A rede pública está usando o Teams, né?
alunos de FATEC, ETEC, estão usando o Teams. O Teams ele é muito legal porque trabalha muito o que nós chamamos de gestão do conhecimento. Então, o Teams, você pode criar equipe. Então, vamos imaginar que nós somos uma empresa, né? O TJ está usando. O Teams ganhou muito espaço por causa no organismo público. Então, você pega o Tribunal de Justiça, está usando, né? Eu sei que FATEC, ETEC está usando. Então, essas ferramentas, elas são ferramentas que, se você for dar aula, por exemplo, são ferramentas que você precisa. Na verdade, todas elas são muito parecidas. Liga, desliga microfone, liga, desliga a câmera, algum botão para chamar atenção, que é o levantar a mão, e o compartilhamento de tela. De uma maneira geral, todas elas, para quem já trabalhou com outras, vocês aqui, vocês vão se tocar que é quase a mesma. Então, você trabalha em uma, você trabalha em várias. Mas é legal você ter esse conhecimento de questão de vocabulário. Você vai fazer uma entrevista e tal. Uma que ninguém falou, e que por sinal é a que eu mais gosto, é o Moodle. Não sei se alguém já trabalhou com o Moodle. Tá? O Moodle é uma ferramenta, eu particularmente sou fã do Moodle. E o Moodle para a aula online, ele utiliza uma ferramenta chamada Big Blue, Blue de azul mesmo, Big Blue Button. Conhecida como BBB. Não é aquele BBB, é o Big Blue Button. O Big Blue Button, na verdade, com o Moodle, nada me impede de eu linkar o Moodle para o Meet, enfim. O Moodle, ele tem uma vantagem grande, né? Se bem que a Google liberou o Meet de graça para todo mundo, né? Todo mundo que tem Gmail está com o Google Meet liberado. A própria Microsoft liberou o Teams para fins educacionais, tá certo? Mas o Moodle tem uma coisa que me agrada muito, porque ele é gratuito. Tá? Então, por exemplo, se você quiser criar a sua plataforma, você pode, né, ter um Moodle. Por exemplo, aqui, eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui com vocês. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, é um Moodle que eu fiz para mim, tá? Eu fiz esse Moodle para mim. Então, quando você conta, o que você precisa para ter isso aqui? Você precisa ter apenas um servidor na internet, tá? O meu eu pago acho que R$19,90 por mês, tá? É óbvio, né, que quanto mais acesso você tem, mais você precisa pagar, enfim. Mas olha que legal, ele é um ambiente completo. Se eu clico aqui em acessar, eu coloco aqui o usuário, coloco a senha. Aí vem aqui em curso, aí ó, por exemplo, um curso de Excel, sei lá. Vamos imaginar que eu queira vender esse curso de Excel. Então, olha só que legal. Eu tenho aqui, ó, a apostila, ó. Se eu clico aqui em apostila, ele abre para nós uma apostila de Excel completinha que eu fiz. Se eu voltar, explanações iniciais. Quando eu clico aqui, ele vai abrir dentro da plataforma uma videoaula de Excel. Se eu voltar aqui, eu tenho todos esses vídeos. E eu tenho exercícios. Se eu clicar aqui, eu tenho exercício. Prontinho, tá? Aqui clica próximo, vai para outras questões. Moral da história. Eu tenho um fórum para tirar dúvidas,
Se eu quiser colocar chat, eu coloco. Eu tenho apostila aqui. Eu tenho vídeos. Eu tenho exercícios. Pergunto para vocês. Pergunto para vocês. Eu tenho um curso online ali pronto ou não tenho? Falando em metodologias ativas e didáticas do ensino superior, conhecer uma ferramenta como o Moodle vai te abrir muitas portas. Tanto para você trabalhar como funcionário em uma instituição de ensino, tá? Ou para você criar o seu curso propriamente dito. E é assim, ó, fazendo um spoiler rápido, o que é legal do Moodle? O Moodle ele tem uma carinha pronta, tá vendo? E, por exemplo, quando eu clico aqui em ativar edição, olha só, para mudar as coisas de ordem, tá vendo? É muito fácil. Se eu quiser, o vídeo, eu vi que tem um fórum, eu vi que tem apostila, mas eu não achei nenhum bate-papo, eu não achei nenhum chat. Olha como é fácil. Eu clico aqui, adicionar uma atividade, clico em chat, aperto adicionar. Aí aqui eu escrevo, ó, chat com o professor. Aperto salvar e voltar ao curso. Pronto. Acabei de criar um chat. Eu quero o chat antes do fórum. Pronto. Agora no meu curso de Excel até chat tem também. Aqui, com esse negócio da pandemia, o Moodle ele é o ambiente virtual de aprendizagem mais utilizado no mundo. Porque a grande vantagem do Moodle é que ele é gratuito. Você só precisa pagar um servidor. E quando você contrata um servidor, automaticamente você pode pedir a eles que eles te instalem o Moodle. Tá? Então, que nem aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, pessoal. Por exemplo, a gente tem vários servidores. Né? A Local Web é um dos maiores que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, a Local Web, hospedagem e tal. Aí, quando eu venho aqui, ó, Local Web, aí vamos imaginar que eu quero contratar a Local Web. Tá? Então, eu venho aqui e aí eu vou ter os planos. Tá? Então, tem servidor por R$15,90, tem servidor por R$26,30, tá? Tem aqui os tipos de servidor de uma maneira geral. Você só precisa tomar cuidado e contratar um servidor que tenha Moodle, que tenha suporte. Ó, se procurar na internet ainda acha gratuito, mas eu não aconselho. Ó, servidor Moodle da Moodle Livre. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Ó, ensine online. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Servidor Moodle. Tá aqui. Se ele fala em valor. Eu queria ver só. Ó, servidores para Moodle, ó. Quero conhecer. Aqui, a princípio, é um treinamento para vocês, sei lá, que pode ser o corporativo, não precisa a princípio ser de alta performance. Tá, ó. Esse aqui, ele vai te dar, já é um valorzinho mais caro. Vamos ver o popular. Aqui, ó. Espaço 5 GB, memória 1 GB. Ó, você vai pagar aí um plano bacana aí vai pagar R$39,29 por mês. E ele já vem pronto, tá? Você só precisa alimentar. Lembrando que eu estou fazendo uma pesquisa rápida aqui, isso aí depois pode ver com mais calma, e se alguém quiser dica, conta comigo, tá? Então, o Moodle é uma opção que você pagando aí R$29 por mês, ele está pronto, você pode criar 10, 20, 30, 40, 50 cursos, tá? E vender esses cursos, tá? Ser uma renda extra e, de repente, por que não, a renda principal, tá? Com a pandemia, isso vai crescer muito. Então, você pode, de repente, os marqueteiros de plantão, tem a galera de marketing aqui, não tem? A gente tem muito estagnado aquela história que o professor não é reconhecido. Enfim, na verdade, quanto mais a gente reconhecer, melhor. Mas
dá para se ganhar dinheiro com educação. Eu não preciso para implantar. E eu fiz assim, ó, da noite para o dia, porque o Moodle é igual. Se eu abrir os outros que eu tenho, né, que não vem ao caso agora, vocês vão ver que todos são igual. Só muda o logo, muda a cor, mas o conceito é o mesmo, sabe? Então, o mercado é feito de oportunidades. Ela faz uns posts bem legais no LinkedIn sobre como se portar em entrevista, sobre dinâmica, sobre o mundo da RH como um todo, criando um engajamento. Então, pessoas que gostam disso começam a seguir ela, adicionam ela. Então, ela já tem um público qualificado. De repente, se ela cria um curso e ela já tem esse público qualificado que segue ela, que é amigo dela, coloca aí, você pega Udemy, Hotmart, fez muito essa estratégia, né? Cobra 30, 50 reais porque ganha na quantidade. Então, a gente pode ter oportunidades. E esse mercado de ambiente virtual de aprendizagem vai crescer muito. Tá? Com esse negócio do home office, isso aumentou absurdamente. Até num ambiente corporativo, por exemplo, consulta médica, né, que agora foi aprovada a telemedicina. Dá para usar o Moodle para uma psicóloga, um psicólogo, fazer atendimento utilizando, porque fica tudo registrado lá. O aluno, no caso seria o paciente, ele consegue subir os exames dele. O médico, a médica, o psicólogo, a psicóloga, que seria no Moodle seria o professor, consegue pegar esse exame e fazer um feedback, como se fosse um feedback de um estudo de caso, tá certo? É importante vocês terem esse conhecimento dos ambientes virtuais de aprendizagem. Seja, lembrando que eu estou montando um cenáriozinho que todos vocês querem ser professores, né? A disciplina desse mês tem esse foco, tá? O ambiente virtual é hoje uma mão que não tem mais volta. É como se fosse antigamente os professores para dar aula tinham que saber mexer no retroprojetor. Lembra aquelas transparências lá? Hoje, o professor, para poder dar aula, ele tem que saber mexer no ambiente virtual de aprendizagem, no LMS. Lembrando que, até para não confundir, além do ambiente virtual de aprendizagem, que é o que a gente mostrou, que eu mostrei o Moodle, vocês comentaram do Teams, a gente usa aqui o Blackboard, vocês comentaram também em relação ao Zoom, Meet, Webex. Então, o que acontece? Essas são ferramentas que a gente pode utilizar. E como professor também, eu vou ter que fazer o lançamento de nota, lançamento de falta. Então, essa parte sistêmica, ela faz parte do mundo do professor. O professor, ele tem no mundo dele toda essa parte sistêmica. Para eu ser professor, eu não preciso abrir mão da minha carreira. Eu posso continuar sendo tudo que eu sou e eu posso dar aula uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e trazer para os meus alunos essa minha bagagem. Na sala de aula, a gente tem aquele professor mais catedrático, aquele professor mais acadêmico, que faz mestrado, doutorado, tem toda uma vida de pesquisa, tem toda uma vida de academia, que é muito importante. Mas, quem é o contraponto? Também eu preciso ter professores técnicos. Eu também preciso ter professores que colocam a mão na massa. Então, eu preciso ter também, porque também eu não posso ter só esse tipo de professor, porque senão até o próprio Ministério entende que a gente criaria só repetidores. Então, eu tenho esse tipo de profissionais, esse tipo de professores que conhecem do assunto, que estão no mercado e que traz o aluno, é assim que faz. Como eu também tenho aquele professor que é o pesquisador, que vai te estimular, é legal você aprender com o vídeo, mas é legal você também pesquisar, você ser um catedrático e ir além do vídeo, porque senão a humanidade não evoluía, né?
senão a gente teria só, volto a dizer, repetidores. Se a gente pegar a geração dos anos 80, começo dos anos 90, tinha muito isso. Tinha lá o ferramenteiro. Aí o ferramenteiro estava para se aposentar, contratava mais um, dois lá, ele ensinava como fazer. E aquele um, dois que ele treinou fazia exatamente como ele fazia. Se o ferramenteiro tinha mania de passar a mão na cabeça enquanto estava fazendo a coisa, quem estava aprendendo aprendia até aquela mania. Então eu estou criando só um repetidor. É bom, é ótimo, mas quando você tem também essa parte, você cria as pessoas que também te superam, que criam novas técnicas. Todos têm a sua característica e você junta essas características da sua vida inteira, mais a sua bagagem, mais a sua educação pessoal, viu? Né? Que é o que a gente chama de repertório, tá certo? Quanto mais repertório você tem, melhor você é profissionalmente falando. Nesse caso, como a gente está dando o exemplo de ser professor, né, professora, mais argumento você tem em uma sala de aula. Então, quanto mais repertório você tiver, melhor. É uma disciplina de didática tal para ensinar a ser professor. Eu, de repente, mostrar o Moodle para vocês lá, que é um ambiente virtual de aprendizagem, eu vou aumentar o repertório de vocês. Eu vou em busca de melhorias. Então, o que, que acontece? Essa criação de repertório, essa mudança, é o que faz a gente criar essa evolução como um todo, criar todos esses aspectos. Legalmente falando um pouco dessa parte burocrática, né? Quando eu faço uma graduação, quando a gente fala em graduação no Brasil, nós temos 3 modelos de graduação. 3 tipos de graduação. Quando a gente fala de graduação, a gente tem bacharelado, tecnólogo e licenciatura, ok? Então, quando eu faço o que a gente popularmente chama de faculdade, né? Que na verdade quando eu faço a graduação, que a pós-graduação a gente chama de pós-graduação. A graduação ninguém chama de graduação, a graduação a gente chama faculdade. Quando eu falo de graduação, a graduação como um todo, ela pode ser bacharelado, licenciatura, tá? Ou tecnólogo. Os 3 são graduação da mesma forma. Os 3 são graduação da mesma forma. Lembrando que agora eu vou entrar no aspecto legal da história, né? Só para vocês entenderem a estrutura, mesmo porque se vocês forem trabalhar nesses aspectos, pensando como professor, vocês têm que entender. Quando eu faço licenciatura, o que são as licenciaturas? Matemática, física, química, história, educação física. Quando eu faço uma licenciatura, automaticamente se entende que eu vou atuar como professor, ok? Tudo bem? É aquela pessoa que na faculdade escolheu que quer ser professor. Tá certo? Tudo bem? Então, eu tenho licenciatura em História. E existe a diretoria de ensino. Eu entrego a minha documentação, não ficam com a minha documentação aí. Quando a diretoria de ensino for olhar, quem está dando aula de História aqui é o Ovidio, ele é formado em História, ele é licenciado, perfeito. Aí nós temos o tecnólogo e o bacharel. O tecnólogo e o bacharel não pode dar aula. Isso, então, por exemplo, tecnólogo em processos gerenciais, tecnólogo em marketing, né? O marketing tem o tecnólogo, tem o bacharelado, tecnologia em recursos humanos, isso aí. Esses cursos de tecnologia ou bacharelado, quais são os cursos de bacharelado? Engenharia, bacharelado, o próprio marketing, bacharelado, ciência de informação, ciência da computação. Tanto tecnologia, tecnólogo, quanto os cursos bacharel, que nem eu fiz engenharia da computação.
Engenharia da computação, engenharia é bacharelado, tá? Não posso dar aula no ensino básico, desde que, vamos lá, eu sou engenheiro da computação, e aí, colégio técnico em informática, ok? E eu vou dar aula de linguagem de programação, colégio, tá? Tô falando de colégio, tá? Não tô falando faculdade ainda. Eu quero dar aula no curso. Só que lembra, eu não sou licenciado, eu não fiz licenciatura. Eu fiz engenharia da computação. Me contratar para eu dar aula de programação no técnico informática. Pode? Sim ou não? Lembrando, você tem a graduação. Eu técnico lá, o médio, você tem nível acima da graduação? Ah, isso. Muito bem. O que acontece? Sim, pode dar aula. Só que o que tem que fazer? Tem que ter uma autorização. Não é? O licenciado automaticamente está autorizado a dar aula. Eu, engenheiro da computação, eu ainda estou para dar aula no começo de 2020. O que a diretora, o diretor do ENE? Ele tem que fazer uma carta com um timbrado, com uma autorização. Então, em Guarulhos, nós temos duas diretorias de ensino, Sul e Norte. Profissional, o Vídeo Lopes da Cruz Neto, formado, bababá, engenharia da computação, anexa ao meu diploma, anexa ao meu histórico, tal. O que a diretoria de ensino faz? A diretoria de ensino assina uma autorização por 1 ano para dar aula no técnico. Quando eu tenho a graduação, que é o caso de vocês, se é licenciatura, eu posso dar aula normalmente. Se é bacharelado ou tecnólogo, eu também posso dar aula, desde que exista uma autorização da diretoria de ensino permitindo que eu faça isso. Então, às vezes, mesmo quem não terminou a pós, tal, já pode dar aula em curso técnico. Eu, particularmente, comecei em curso técnico como professor. Bacana. Só que vamos subir o nível. Então, a gente tem lá, você como graduado, pode dar aula no nível abaixo. O que é o nível abaixo? O ensino médio, o ensino técnico. Legal. Agora, subimos. Você está fazendo pós-graduação. Na verdade, aí tem que estar concluída. Você concluiu a pós-graduação. Então, você pode dar aula onde? Num nível abaixo. Quem é um nível abaixo da pós-graduação? A graduação. Então, você pode ser um professor de faculdade. Por isso que todas as pós, obrigatoriamente, têm essa disciplina aqui. Muito bem, Lucas. O MBA é o acrônimo de Master Business Administrator. No Brasil, MBA tem o mesmo peso que pós-graduação. Quando a gente fala de pós-graduação no Brasil, a gente tem a pós-graduação lato sensu e nós temos a pós-graduação estrito sensu. Então, nós temos a pós lato sensu e nós temos a pós estrito sensu. Tudo bem? Lato sensu, estrito sensu. Tá? É lato sensu. Tá? Que no Brasil, popularmente, a gente chama de pós-graduação. Mas ela é lato sensu. A pós-graduação lato sensu no Brasil, ou a gente chama de especialização, ou a gente chama de MBA. Então, tecnicamente, no Brasil, um MBA, uma especialização, são sinônimos. Tá? Então, falar MBA de marketing digital ou especialização em marketing digital é 6 e meia dúzia. Ambos vão te dar o título de pós-graduação lato sensu. E esse título de pós-graduação lato sensu, que tenha que ter no mínimo 360 horas, permite que você seja um professor do ensino superior. Eu sou avaliador do MEC desde 2018. Quando eu vou numa faculdade, que nem a última que eu fui foi em dezembro, lá Federal de Sergipe.
A federal é um pouco diferente, porque como é concurso, eles acabam contratando só mestre e doutor. Eu sempre, até por causa da minha correria, eu faço 2 por ano. O ano passado, além dessa de dezembro no Sergipe, eu fiz uma em abril ou maio, foi em maio. Eu fiz foi em maio que apareceu no meu Facebook, quer dizer, eu fiz em Cuiabá, uma avaliação. Então eu fui numa faculdade em Cuiabá, aí eu avaliei lá o curso. E aí tá lá. Nós temos o professor, eu faço. Eu olho no prontuário, aí eles deixam separado assim, prontuário dos professores. Aí tem o prontuário de todos os professores. O professor de produção, ele dá aula aqui de MRP na faculdade e tal. Aí eu olho aqui, eu pego o prontuário do formado em engenharia de produção, após, acho que é projetos, né? Se eu não estou enganado. É formado na pós, aí o que acontece? Eu vou olhar isso, aí eu vou olhar o diploma da faculdade, eu vou olhar o histórico da faculdade, eu vou olhar o diploma da pós, eu vou olhar o histórico da pós. Ah, legal. Então eu coloco, eles cadastraram professor especialista. Então o que significa? Que ele é pós-graduado e tem todos os dados. Seguindo a linha de raciocínio, então no Brasil, quando a gente fala de pós-graduação lato sensu, a gente está falando de especialização. No Brasil, quando a gente fala de pós-graduação lato sensu, eu estou falando de especialização e MBA. Tudo bem? Aí, a gente tem a pós-graduação estrito sensu, que a gente não fala pós-graduação estrito, ninguém fala estrito sensu. Todo mundo fala mestrado ou doutorado. Ah, legal. Então a gente tem o mestrado e tem também o pós-doc, né? Que é a gente fala pós-doc, mas o nome correto pós-doutorado. Aí, então a gente fechou, a gente veio numa linha de raciocínio onde nós falamos de graduação. Graduação nós temos licenciatura, bacharelado e tecnólogo. Agora a gente está falando de pós-graduação. Pós-graduação a gente tem a lato sensu, que pode ser especialização ou MBA. E agora a gente vai falar da pós-graduação estrito sensu, que pode ser mestrado e doutorado. Então, quando eu falo, que nem eu fiz, no meu caso, eu fiz o mestrado e fiz o doutorado. Então, eu fiz a pós-graduação estrito sensu do mestrado. Fiz a pós-graduação estrito sensu do doutorado. Numa pós-graduação lato sensu, gera a monografia. Na pós-graduação estrito sensu do mestrado, gera uma dissertação. E na pós-graduação estrito sensu do doutorado, gera uma tese. Tudo bem? Legal. Quando eu faço mestrado ou doutorado, obviamente é porque eu sou uma pessoa mais acadêmica, que aí sim eu estou objetivando dar aula. São poucos os casos de mestres e doutores que não têm o objetivo de dar aula. Em uma faculdade, eu tenho que ter obrigatoriamente, no mínimo, 30% de mestres e doutores. Então, quando eu vou lá fazer uma avaliação numa faculdade, quando eu fui lá na faculdade de Cuiabá, tem lá 20 professores, um exemplo, para ficar fácil a conta. Se tem 20 professores cadastrados no MEC, tem que ter no mínimo 6 que sejam mestre ou doutor. Tá claro? Os outros 14 podem ser pós-graduado lato sensu, podem ser especialistas. Porém, eu faço uma continha para dar a nota. O professor especialista vale 3. Quando eu falo especialista, é o professor pós-graduado. O mestre vale 4. E o doutor vale 5. Então, na hora que eu vou fazer a conta da nota do corpo docente, vamos imaginar que eu tenha, né, nessa faculdade, eu tenha 14 especialistas. Então, eu faço 14 vezes 3,
Eu tenho 2 mestres, então eu faço 2 vezes 4. E eu tenho 14 com 2, eu tenho 4 doutores. 4 vezes 5. Então é essa conta que eu faço. 14 especialistas, 14 pós-graduados, mais 2 mestres, mais 4 doutores. Então 14 vezes 3, 10 vezes 3, 30, 4 vezes 3, 42, 2 vezes 4, 8, 4 vezes 5, 20. Então eu tenho 42 com 8, 50, com 20, 70. Eu tenho 20 professores, 70 dividido por 20, a nota é 3,5 do corpo docente. Entenderam? O que acontece com o passar dos anos? Lembrando, legalmente eu só preciso ter 30% mestre ou doutor. Os outros 70% podem ser pós-graduados. Com o passar dos anos, o que as faculdades foram fazendo cada vez mais? Contratando mais mestres e mais doutores para a nota do corpo docente subir. Tá? Então, eu diria que hoje, até por uma experiência de rodar faculdades do Brasil inteiro, eu diria que hoje, numa média nacional, a gente tem hoje mais ou menos 60-40. Hoje, a gente, uma média nacional. São Paulo, essa média é até maior. Mas pensando numa média. E eu não posso avaliar faculdade do estado de São Paulo. Eu posso avaliar com faculdade de qualquer estado, menos de São Paulo. Né? Então, pensando a nível Brasil, hoje a grande maioria das faculdades trabalha com 60% de mestre e doutor e 40% especialista, pensando a nível Brasil. A nível São Paulo, eu diria que é 70%, mas é mais num chute, que eu acabo não avaliando, 75-25, mais ou menos. Exatamente, Gleide. Isso, as faculdades fazem isso para ter uma nota maior. Olha só que maluquice, né? Eu fiz engenharia da computação, eu jamais imaginei que ia virar professor. Pelo acabei virando professor, já contei algumas vezes isso, enfim. E foi indo, a minha fiz a pós, fiz o mestrado, fiz o doutorado, as instituições privadas e as instituições estatais. Nas privadas, não é concurso, é uma contratação normal. Então, por exemplo, o coordenador do curso lá de produção precisa de um professor de produção e ele vai contratar. Para contratar, você precisa ser pós-graduado. Uma vez pós-graduado, você é elegível. Para concurso em faculdade, seja Instituto Federal, seja as federais, né, tal, de uma maneira geral, você precisa ser mestre ou doutor. Por isso, até quando eu fui dar o exemplo da Federal de Sergipe, que ali em dezembro, eu falei que não era muito um modelo, né? Nessa linha, para concurso público, aí terminando a pós, vocês teriam que pensar, sim, em um mestrado e um doutorado, tá? Porque assim, ó, como eu disse agora há pouco, a gente tem 2 tipos de professores. A gente tem o professor acadêmico, 100% acadêmico, que vive disso. Esse profissional é interessante que faça o mestrado ou doutorado, que foi o meu caso. E a gente tem aquele professor que é de mercado, só que além de trabalhar na empresa que trabalha, vai dar aula 2 noites na faculdade X, vai dar 2 noites na faculdade Y. Uma vez pós-graduado, você pode ter esse ritmo de vida sim. Mesmo que eu não tenha objetivo nenhum em dar aula. Todo mundo tem objetivo aqui, e muitos já até têm cargo de gestão. Você com cargo de gestão tem que ensinar as pessoas a fazer. Seja, se é pensando em produção, trabalha numa metalúrgica, trabalha numa empresa X, é gestor, tem que saber como é que faz as coisas. Né? Tem que saber ensinar. O saber ensinar faz parte.
A pergunta que não quer calar é se você quer ser um profissional da educação em si. E para ser um profissional da educação em si, você pode focar, que nem no meu caso, a educação engoliu o meu lado técnico. Com o passar do tempo, a educação engoliu esse meu lado técnico e eu fui totalmente para a educação. Mas tem pessoas que continuam normalmente, tá? Tendo a sua vida profissional no seu segmento e vai ter também essa vida paralela como professor, né? Eu tenho, por exemplo, um professor que dá aula para mim, eu sou coordenador dele há muitos anos, ele é gestor de TI lá da Sabesp. Então, ele trabalha lá das 8 às 18 como gestor na Sabesp, e ele vem dar aula toda terça e quinta numa faculdade X para mim. Ele nunca deixou de ser técnico, ele é pós-graduado, e ele vem de terça e quinta e traz esse conhecimento que ele tem na prática para os seus alunos. E aí, quando eu monto a turma, eu coloco um professor como ele, que é totalmente técnico, eu coloco um outro que é totalmente acadêmico, para fazer esse balanço. Até, né, eu vi, tá falando, às vezes tem aluno que gosta mais daquele profissional técnico e não gosta tanto daquele profissional tão catedrático, tão acadêmico. Às vezes, mesmo a pessoa sendo técnica, ela não consegue passar. Então, você acaba não gostando. Às vezes, você tem uma pessoa mais acadêmica. Com o passar do tempo, eu acabei sendo mais acadêmico. Mas eu tento trazer o máximo de bagagem para a aula ficar com essa pegada interessante, com esse dinamismo. Eu, só fazendo um resumo dessa parte estrutural. Então, nós temos aí pré-escola, educação infantil, né? Ensino Fundamental 1, que na minha época chamava primário, hoje é Ensino Fundamental 1. Ensino Fundamental 2, que na minha época chamava ginásio. Ensino Médio, que na minha época chamava colegial. Muito bem. E o técnico? O técnico no Brasil é visto como ensino médio. Eu, como graduado, eu formado na faculdade, que é o caso de todos aqui, posso sim dar aula, tanto no ensino médio quanto no ensino técnico, desde que, se eu tiver feito uma licenciatura, isso é automático. Se eu tiver feito um bacharelado, ou um tecnólogo, um curso de tecnologia, eu preciso de uma autorização anual, mas eu posso. Então, aquela pergunta que eu fiz lá atrás é sim, eu posso, vírgula, desde que eu tenha essa autorização anual. Tudo bem? Legal. Licenciatura, bacharelado e tecnólogo. Aí nós vamos para a pós-graduação. A pós-graduação, lato sensu, stricto sensu. Lato sensu, especialização, ou MBA. Stricto sensu, mestrado e doutorado. Com ambas, eu estou habilitado, tanto lato quanto estrito, com ambas, eu estou habilitado a lecionar no ensino superior. Habilitado é uma coisa, querer é outra. De novo, até sendo repetitivo. A diferença é que quando eu faço uma estrito sensu, eu pontuo mais para aquela instituição. Automaticamente, porque assim, as pós, como a grande maioria que faz pós não é para dar aula, a grande maioria que faz pós é para se especializar profissionalmente, as aulas acontecem muito de sexta à noite, sábado à noite, enfim. Sábado, né? Sábado à noite ninguém merece. Sábado o dia inteiro, tá? Enfim. Qual que é o grande problema do mestrado e do doutorado, que aí acaba cativando mais quem é do meio acadêmico? É muito difícil você conseguir um mestrado em horários assim, à noite, né? E nem eu, por exemplo, fiz tanto o mestrado quanto o doutorado, eu fiz em Mogi, na UMC, lá as aulas
As aulas lá, os créditos, que a gente não chama de aula, né? Só muda o nome, mas o conceito é o mesmo, a gente chama de crédito. Os créditos, eles são cursados lá de terça e quarta à tarde. Então, nos 3 anos que eu fiz o mestrado e nos quase 4 que eu fiz o doutorado, eu terça e quarta à tarde eu ia para Mogi. Na verdade, é mentira, porque é assim, você tem que cumprir os créditos, tá? O mestrado são 24 créditos, o doutorado 36. Só que quando você faz o doutorado, você aproveita os 24 do mestrado, então só faltam 12. Você consegue fazer, porque você consegue fazer 2 disciplinas por semestre. Cada disciplina vale 3 créditos. Então você consegue fazer em um ano 12 créditos. Moral da história. O mestrado, que eu precisava fazer 24 créditos, por 2 anos eu tinha aula de terça e quarta à tarde. Tudo bem? E depois você fica só com o orientador, que aí eu fiquei 1 ano e meio fazendo a dissertação para poder defender. Você só pode defender, você só defende o mestrado, você só defende o mestrado com os 24 créditos aprovados, tá? Com a autorização do seu orientador em relação à dissertação e com a qualificação na língua inglesa, com a proficiência na língua inglesa. Então, no período de estudo, você tem que fazer uma prova. No mestrado, é só uma prova escrita. Não tem listening, né? É só escrito mesmo. Isso te habilita a defender o mestrado. Muito bem. Então, quer dizer, dos quase 4 anos que eu fiz mestrado, eu ia para Mogi toda terça e quarta por 2 anos. Quando eu terminei o mestrado, 2012. Aí, 2013, eu tirei um ano sabático e comecei o doutorado em 2014, defendi ele em fevereiro de 18. Deu 4 anos certinho o doutorado. O doutorado, eu matei os créditos em 1 ano. Por quê? Porque como eu já tinha 24 créditos do mestrado, eu aproveitei e aí em 1 ano, então eu fiquei por 1 ano toda terça e quarta ainda em sala de aula mesmo, em sala de aula, com professor, com seminários, sala de aula, normal. Aí, no doutorado, você tem que fazer proficiência em 2 línguas, sem ser a materna, sem ser o português. Eu dei uma brigada, porque normalmente todo mundo faz inglês e espanhol. Como eu falo italiano, eu perdi uns 3, 4 meses lá para poder conseguir, mas consegui. No meu caso, eu fiz inglês e italiano. Aí a do inglês, diferente da do mestrado, que era só escrita, tinha listening também, então tinha essa parte que era puta gravassível lá, e você tinha que escrever o que entendeu e tal. E o italiano, a mesma coisa. E no meu caso, como eu fiz um software para crianças com Down, como eu tinha que testar com humanos, eu também tinha que passar pelo comitê de ética. Então, eu também perdi tempo nisso e a construção da tese. Tá? Então, o mestrado, o doutorado, ele acaba atraindo realmente quem tem essa opção e quer esse mundo acadêmico mesmo. Quem é aquele professor que está durante o dia no seu emprego tradicional, né, na sua área de conhecimento, e vem dar aula algumas noites, tal, esse profissional vai ser muito difícil ele ter tempo, ele quer, não é capacidade, pelo contrário, tá? Mas ter tempo para migrar para um mestrado e um doutorado.